Bom dia quem está chegando aí. Hoje a gente vai tirar dúvidas do capítulo de equações e problemas frente a capítulo 7. Vamos acessar aí frente a capítulo 7. Vou acessar as questões que responderam lá no formulário, tá bom? Então, se ficar alguma dúvida aí no meio do caminho, alguma questão, vocês me falem aí no chat qual é a questão para a gente estar acessando ela e tirando as dúvidas de vocês. Então, bom dia, bom dia. Então, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me falam. E as questões de hoje é um dos itens que mais cai no Enem. Eu não sei se eu falei com vocês também, eu já recebi o próximo simulado nosso, né? Simulado nosso não, na verdade, simulado Bernoulli. A gente já tem uns conteúdos que vai cair. Eu vou passar para vocês no final da aula, para todo mundo, tá bom? Então, deixa eu... Aqui. Questão 3. Na questão 3, aí da exercício de aprendizagem, a gente tem o seguinte. Deixa eu trocar minha câmera. Questão 3 do exercício de aprendizagem, a gente está na frente B, capítulo 7. Vocês estão vendo minha tela aí? Beleza. O que ele fala na questão 3, capítulo 7? No capítulo 7, para quem quiser a página aí, página 16, tá bom? Ele fala o seguinte. Deixa eu só focar aqui a câmera rapidinho. Beleza. Então, eu tenho aí. Ele fala, João tinha B balas. Comeu uma e deu metade do que sobrou para Mário. Depois de comer mais umas, deu metade do que sobrou para Felipe. E ainda ficou com 7 balas. O número B é tal que. Então, só um momentinho. Então, a gente tem aqui um problema onde a gente precisa identificar com quantas balas João começou. Então, B balas é a quantidade inicial que João tinha. Depois, ele comeu uma bala, ou seja, ele comeu uma bala, B menos 1, e deu metade disso aqui para quem? Deu metade disso aqui para Mário. Depois que ele deu metade para Mário, ele ficou com isso, certo? Se ele comeu uma e deu metade para Mário, então João ficou com isso. Depois, João pegou as balas que ele tinha isso, ele comeu uma. Quando ele come uma bala, a gente pode fazer a conta aqui, que ele vai ficar com o seguinte. Não precisa dar presença, tá bom, gente? O chat, a gente dá bom dia, vamos discutir, vamos tirar dúvidas, tá bom? É só ajeitar o nome que fica tudo tranquilo. Então, 2, MMC, 2 dividido por 2 vai ficar B menos 1. 2 dividido por 1, aqui, né? Dá menos 2. Então, a quantidade de balas que João tem, B menos 3 sobre 2. É isso a quantidade de balas que João tem agora. Por quê? Porque João tinha isso, comeu uma, deu metade para Mário, então ele ficou com isso. Ele comeu mais uma e deu metade disso aqui, ou seja, metade de B menos 3 sobre 2,
é B menos 3 sobre 4. E isso foi igual a 7 balas que ele ficou. Se a gente consegue interpretar todo esse problema, que no primeiro momento o João tinha B balas, segundo momento ele ficou com metade, terceiro momento quando ele come mais uma bala, e o quarto momento, que é o momento final do problema, a gente vai ter que ele vai ficar com B menos 3 é igual a 28. Então, eu tenho aí que B é igual a 28 mais 3, 31 balas. Então, essa é a quantidade de balas que João ficou no final. Então, se a gente for olhar nas nossas alternativas, eu tenho aqui que João ficou aí entre 30 e 40 balas, alternativa C. Beleza? Então, essa é uma das questões que mais tiveram dúvidas aí do capítulo de equações e problemas. A próxima questão é quando a gente entra na seção Enem, porque as outras duas questões a gente já resolveu, tá bom? É a questão 6 e 7 dessa frente a gente já resolveu. Então, quem tiver dúvida ainda nessas questões, vamos voltar lá. Questão 1 da seção Enem. Na seção Enem, a gente tem questão 1. A página da questão é a questão página 18. Então, vamos lá para a página 18. Compartilhar a tela aqui com vocês. Página 18, questão 1 da seção Enem, ele fala o seguinte. Ele fala assim: uma loja vende automóveis em N parcelas iguais sem juros, no momento de contratar o financiamento. Caso o cliente queira aumentar o prazo, acrescentando 5 parcelas, o valor de cada uma das parcelas diminui R$ 200. Ou se ele quiser diminuir o prazo com 4 parcelas a menos, o valor de cada uma das parcelas sobe R$ 232. Considere que, nas 3 possibilidades de pagamento, o valor do automóvel é o mesmo, todos sem juros e não é dado desconto em nenhuma das situações. Nessas condições, qual é a quantidade N de parcelas a serem pagas de acordo com a proposta inicial da loja? Então, vem comigo na nossa mesa de desenho aqui, na nossa folhinha. Eu sei, eu posso expressar assim, ó, N é o número de parcelas. Então, N, vou colocar aqui, N é o número de parcelas. Posso denotar por P, que é o preço da parcela. Então, vamos colocar aqui, valor da parcela. Se N é o número de parcelas e P é o preço da parcela, eu posso escrever aqui que N vezes P é o valor total do produto. E N vezes P é igual à primeira condição que ele fala, que ele tem. Se ele aumentar 5 parcelas, ou seja, o número de parcelas mais 5, eu vou diminuir R$ 200 no preço da parcela. Então, seria o preço, o valor da parcela menos 200. E isso vai dar o mesmo preço. Ou até mesmo, se eu tiver N parcelas, né, de valor P, eu teria a segunda condição, que seria N menos 4 parcelas, ou seja, 4 parcelas a menos, aumentaria R$ 232 na minha prestação. Então, se eu fizer essa distributiva aqui, ó, né, só lembrando, como é que a gente faz a distributiva? N multiplica com P, N multiplica com 200. 5 multiplica com P, 5 multiplica com 200. Vamos fazer isso para as duas equações. Então, no primeiro caso aqui, eu teria que NP vai ser igual a N vezes P menos 200N
mais 5P menos 5 vezes 200 menos 1.000. No segundo caso, eu vou aplicar distributivo do mesmo jeito. Então, vai ficar NP é igual a NP mais 232N, N vezes 232, menos 4P, menos 232 vezes 4 vai me dar 928. 232 vezes 2 dá 464, 464 vezes 2, 928. Então, eu tenho esse sistema. Ó. Como NP é igual, né, eu posso simplificá-los, né, porque eu vou passar para cá subtraindo, vou deixar só NP de um lado da equação e passar um número para o outro lado. Então, se eu deixar só NP do lado da equação, eu vou ficar ó, menos 200N mais 5P. Isso vai ser igual a 1.000. Passei o 1.000 para o lado de cá. Então, ó, 232N menos 4P, isso é igual a 928. Então, eu tenho o sistema com NP. Para eu simplificar esse sistema, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar. Poderia simplificar tudo aqui por 5, poderia simplificar aqui por 4, né? E resolver essa equação, ou posso multiplicar ambos, né? Se eu multiplicar essa equação, se eu dividir aqui por 5, eu fico com 232 dividido por 4 dá 116. Não. Se eu dividir aqui por 5, eu vou ficar com menos 40N. Se eu dividir por 5, mais P, isso é igual a dividido por 5, 200. Se eu dividir aqui por 4, eu vou ter 232 dividido por 4. 232 dividido por 2 dá 116, que dividido por 2 dá 58. Então, tenho 58N menos P. 928 dividido por 4, né? Para chegar em 4, então dá 232. Então, se eu continuar essa conta aqui, eu vou ter que, ó, o que eu posso fazer? Somar as duas equações. 58 somando aqui dá 18N. Isso aqui dá 0. 18N é igual a 432. Como eu cheguei aqui 18N é 432, N vai ser igual a 432 dividido por 18. Se eu fizer 432 dividido por 18, eu tenho N igual a 24. Então, eu tenho N, são 24 o quê? Parcelas. Um sistema bem chatinho de encontrar aí. 24 parcelas. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, se manifeste no chat, tá bom? Tudo ok aqui? Tudo ok para essa questão? Teve alguma dúvida no desenvolvimento dela? Então, se tiver dúvida, manifeste aí no chat. Vamos para a próxima questão das dúvidas de vocês, que foi a questão da sessão Enem, questão 10. Questão da sessão Enem, questão 10.
Deixa eu ver, alguém manifestou no chat aqui, deixa eu ver. Questão 10. A questão 10, a gente vai fazer o seguinte. Assim que eu terminar as maiores questões de dúvidas, eu volto na questão 2, tá bom? Que pediram. Na questão 10, a gente tem aí, ele fala o seguinte. Na aferição de um novo semáforo, os tempos são ajustados de modo que cada ciclo completo, verde, amarelo e vermelho, em cada ciclo completo, verde, amarelo e vermelho, a luz amarela permaneça acesa por 5 segundos e o tempo em que a luz verde permaneça acesa seja igual a 2/3 do tempo em que a luz azul, em que a luz vermelha fica acesa. A luz verde fica acesa em cada ciclo durante x segundos e cada ciclo dura y segundos. Qual a expressão que representa a relação entre x e y? Então, frente B, capítulo 7, para quem chegou depois, nossa página é página 20. Página 20. E ele tem o seguinte. Ele fala algumas questões, alguns pontos importantes aí. O primeiro é que você tem 3 tipos de cores no seu semáforo. O verde, o amarelo e o vermelho. O verde, amarelo e vermelho, ele fala assim que o verde ele fica aceso por x segundos. Então vamos colocar x segundos. O amarelo fica aceso por 5 segundos. E o vermelho você não sabe, então vamos colocar aqui A segundos. Se eu somar tudo isso, vai me dar o tempo total, e o tempo total vai ser y segundos. É isso que a minha questão está falando. Então, se eu somar x mais 5 mais A, vai me dar y segundos. Só que ele dá uma informação no texto muito importante. Qual é essa informação importante? Ele fala que a luz em que o verde permanece aceso é 2/3 do tempo que o vermelho permanece aceso. Se eu quero a expressão em função de x e y, então eu vou ter que isolar esse A. Então A vai ser 3/2 de x. Certo? Então, ó, A é 3/2 de x. Então, agora eu continuo resolvendo minha questão. Eu vou fazer x mais 5 mais A. E A é 3/2 de x. Isso é igual a y. Como eu tenho uma fração aqui, o que eu faço? Calculo MMC. Vou ficar com 2x mais 10 mais 3x, isso é igual a 2y. A expressão que vai me relacionar, posso igualar isso aqui a zero. Vou ficar com 5x, ó, 5x mais 10 menos 2y é igual a zero. Então, achei uma expressão. O que eu faço? Volto na minha questão e olho aqui. Ele coloca o número por último. Então, seria 5x menos 2y mais 10 igual a zero. Então, a gente já tem nossa alternativa aí, que é a alternativa letra B. Letra B.
Vamos para a questão 11. Na questão 11, ele fala o seguinte. Ele fala assim, ó, alguns países têm regulamentos que obrigam a misturar 5%, 10% ou 20% de etanol com a gasolina regular. Essa mistura recebe o nome de gasol. E20, por exemplo, é o gasol que contém uma mistura de 20% de etanol com 80% de gasolina. Em agosto de 2011, o governo decidiu reduzir a mistura de etanol na gasolina de 25% para 20%. Isto é, nossos postos de gasolina, a partir daquele mês, não puderam mais vender combustível do tipo E25. Então ele volta lá em cima e vamos ver o que ele está pedindo. Uma distribuidora possuía 40 mil litros de combustível do tipo E25, disponíveis em um dos tanques de seu estoque antigo. Quantos litros de gasolinas precisam ser adicionados de modo a obter uma mistura E20? Eu vou fazer essa questão, gente, por lógica, que eu acho que é a maneira mais simples da gente resolver essa questão. Vamos desenhar primeiro dois tanques aqui de combustível. Tem o tanque aqui A. E o tanque B. Então, vou fracionar ele aqui só para vocês entenderem. Então, cada medida dessa aqui é correspondente a uma fração igual na medida do outro. Então, olha só. Vamos pensar. Esse aqui é o primeiro momento. E esse aqui é o segundo momento. No primeiro momento, ele fala que ele tem 40 mil litros de combustível. Então, vamos colocar aqui E25. Se o combustível é E25, significa que 25% do combustível 25% do combustível é etanol e 75% é gasolina. Então vamos colorir aqui, ó. Vou colocar isso aqui seria etanol e o restante seria gasolina. Isso é 25%. Eu tenho aqui 4 partes. Uma das partes é ocupada por etanol. Só que eu não alterei minha quantidade de etanol. Então, se eu tenho aqui 40 mil litros no total de combustível, eu sei que 10 mil litros vai ser etanol e 30 vai ser gasolina. Aqui, eu sei que eu tenho que ter 20% de etanol. Só que esses 20% de etanol, eles correspondem a 10 litros. Né? Tem 10 litros de etanol. Qual a quantidade que eu teria que adicionar? Eu teria que adicionar de gasolina para ficar um combustível E20, essa última parte aqui. Certo? Então, pense aí, eu já tenho tudo isso aqui. Cada bichinho dessa a gente fica 10 litros, 10 mil, 10, 10, 10, então eu teria que adicionar quanto? Adicionar 10 mil litros. Tá, Juan, mas você fez um desenho para poder explicar.
Como é que ficaria isso na prática? Então, na prática seria assim, ó. A gente descobriria. Eu tenho aqui, ó. 40 mil litros ao total. É o 100%. Se eu tenho 25%, eu vou ter X litros de etanol. Meu X litros de etanol dividido por 4, X seria 10 mil litros de etanol. Esses 10 mil litros de etanol, eles seriam agora 20% do novo combustível. Se eles seriam 20% do combustível, quanto seria o 100%? 100% seria X. Esse aqui multiplicou por 5, aqui também vai multiplicar por 5. Então, 100% seria 50 mil litros, certo? Tá. Se eu já tinha 40, quanto que eu tenho que adicionar? 40 menos 50, 10. 10 mil litros. Aqui a representação visual, ou seja, aqui estaria os 10 mil litros, e aqui a representação em conta. Gente, se tiver alguma dúvida, vocês manifestem aí no chat, tá bom? Então vamos lá, questão 2 foi pedida, questão 2 dessa página aqui. Ele fala assim, ó. Um edifício tem a numeração dos andares iniciando no térreo e continuando com o primeiro, segundo, terceiro até o último andar. Uma criança entrou no elevador e, tocando no painel, seguiu uma sequência de andares, parando e abrindo e fechando a porta em diversos andares. A partir de onde entrou, a criança no elevador subiu 7 andares. Em seguida, desceu 10, desceu mais 13, subiu 9, desceu 4 e parou no 5º andar. Finalizando a sequência, considere no trajeto seguido pela criança, o elevador parou uma vez no último andar do edifício. De acordo com as informações dadas, o último andar do edifício é... Então, a gente pode montar um esquema para o máximo que ela subiu, certo? Fazer uma conta achando o máximo que ela subiu e o máximo seria o último andar do edifício. E a gente quer saber qual andar é esse. Vamos... Aqui. Então, na frente A, capítulo 7, seção Enem, questão 2. Frente A, capítulo 7, seção Enem, questão 2, na página 18. Então, se a gente pensar vamos ver que andar que essa criança estava primeiro, né? Então, se a gente fizer a seguinte conta, que ela estava na posição X, ela estava em X andar. Ela estava no andar X. Quando ela estava no andar X, o que aconteceu? Ó, ela subiu 7, desceu 10, desceu mais 13, subiu 9, desceu 4 e parou no 5º. Então é isso que a gente vai fazer. X era a posição que ela estava. Ela subiu 7, desceu 10, depois ela subiu, na verdade ela desceu mais 13, subiu mais 9 andares, desceu mais 4 e parou no 5º.
certo? Se eu fizer essa conta aqui, eu vou achar que x, ó, vai ficar menos 23, né? 9 vai ser 16. 16 vai ficar menos 23, menos... Eu perdi a conta. Menos 10, menos 17, menos 27, menos 16. Então, vai dar menos 11, né? Vai ficar 5 mais 11. Então, o andar que ela estava era o andar 16. Se ela estava no andar 16 e ela subiu 7 andares, né, que foi o máximo que ela atingiu, então 16 mais 7, o último andar que ela parou foi o andar 23. Deu para entender aí? Ok, gente? Beleza, então pediram a questão 3 da sessão Enem. Questão 3 a gente pode ler da seguinte maneira e depois eu explico como é que a gente faria. Em uma cantina, o sucesso de venda no verão são sucos preparados à base de polpa de frutas. Um dos sucos mais vendidos é o de morango com acerola, que é preparado com 2/3 da polpa de morango e 1/3 da polpa de acerola. Para o comerciante, as polpas são vendidas em embalagens de igual volume. Atualmente, a embalagem da polpa de morango custa R$ 18,00 e a de acerola R$ 14,70. Porém, está prevista uma alta no preço da embalagem da polpa de acerola no próximo mês, passando a custar R$ 15,30. Para não aumentar o preço do suco, o comerciante negociou com o fornecedor uma redução no preço da embalagem da polpa de morango. A redução em real no preço da polpa de morango deverá ser... A gente tem várias maneiras de fazer essa conta. Eu vou mostrar uma aqui para vocês. Vamos lá. Seção Enem, questão 3. Se eu tenho que 2/3 do suco é composto pela polpa de morango e 1/3 é composto pela polpa de acerola, eu posso colocar que meu preço era assim. E meu preço não vai alterar. Então, vai continuar 2/3 da preço da polpa de morango, que eu vou reduzir, mais 1/3 da polpa de acerola, que vale quanto? Agora eu passo a aumentar o preço, 15,30. Então, olha só a expressão. 2/3 do preço depende desse, 1/3 do preço depende da polpa de acerola. A polpa de acerola aumentou de preço e a de morango também vai diminuir, né? Então, para permanecer o mesmo preço, o que eu faço? Posso simplificar o 3 em todos os denominadores aqui, porque é um mínimo múltiplo comum. Então, ficaria 36 mais 14,70. Isso é igual a 2x mais 15,30. Passa, e vamos isolar o 2x aqui. 36 mais 14,70 menos 15,30, 14,70. A diferença aqui foi de 60 centavos, né? 60 centavos. Então, tira 60 centavos daqui, vai ficar 35,40. Então, x vai ser 35,40 dividido por 2. 35 dividido por 2 dá 17,50. Então, 35,40 dividido por 2, 17,70. Então, esse é o novo preço da polpa de morango. Se esse é o novo preço da polpa de morango, se valia 18, vai diminuir quantos centavos? 30 centavos, certo? Redução de 30 centavos. Tudo ok aí, gente? Tudo tranquilo?
Então, vamos ver qual alternativa que é. A alternativa letra E, tá bom? Beleza. Então, nossa aula de hoje era terminar esses conceitos. Eu espero que vocês tenham entendido a matéria aí. Finalizamos aí com o nosso capítulo de equações e problemas. Próximo capítulo que a gente vai fazer amanhã vai ser o potenciação e radiciação, que a gente vai tirar as dúvidas desses capítulos. E é só isso a nossa aula de hoje, tá bom?